Necks de R$ 10.000 para mais, né? Principalmente porque a gente ouve muito esta oportunidade de a gente criar essa ave magnífica e ganhar muito dinheiro com ela, né? Mas a gente tem que entender determinadas situações, né? Lembrando que a promessa ela é fantástica, né? De você poder criar determinados animais com altíssimo valor agregado, mas ela é extremamente perigosa, principalmente porque a gente tem que entender que o nosso país, nós temos a grande maioria, não tem tanto poder aquisitivo assim para estar investindo e adquirindo animais tão caros assim com alto valor, né? Então, quando a gente fala de mutações que podem vir a chegar a esses preços com R$ 10.000 ou mais, a gente precisa tentar entender todo o contexto da criação de ringnecks, a criação comercial no Brasil, né? Então, vídeos, muitos anúncios de cursos que prometem lucros rápidos, com filhotes raros, mas será que isso é realidade? Qual é a realidade real, né? O que essas cifras escondem? O que geram de custos, né? O que gera essa genética que não é tão simples, que ela é uma genética complicada? E qual é realmente o risco desse mercado estar saturado? Então, você tem que entender, né, pessoal? A gente está sempre aqui para trazer um pouco de realidade. Será que você está comprando apenas uma promessa com esses valores ou você está adquirindo uma ilusão? Por que a gente traz esse tema aqui, né? Porque eu sou um criador de ringnecks muito antigo aqui no Brasil, né? Então, quando as ringnecks começaram a ser chamadas, né, e chamar a atenção da criação comercial no Brasil, isso a gente está falando do início dos anos 2000, a gente está falando de mais de 20 anos atrás. A gente já tinha investido, adquirido vários tipos de ringneck, nós não tínhamos tantas mutações assim, e a gente acabou comprando mutações que vão lá do azul, albino, lutino, os creminos, os cinzas, depois veio os violetas, os cobaltos, até nós chegarmos nas arlequins, depois chegarmos nas cleartail, e depois chegarmos nas opalinas, e aí a gente começa a ter uma variedade tão grande que para você adquirir esses animais, a gente está falando de 20, 25 anos atrás, eles já eram caríssimos e o investimento que a gente fez lá atrás na aquisição, quem cria ringneck há mais de 20 anos sabe o que eu estou falando, era muito alto para a gente poder conseguir, a gente tinha que importar muitos animais e era muito caro. E a gente meio que se frustrou por um determinado período, porque a expectativa de ganhar dinheiro, como está se falando hoje, naquela época também existia. E acabou não se confirmando e a gente acabou meio que se desiludindo por algum motivo, deixando de criar essas mutações, que agora, depois, né, de 2015, 2017 diante, a gente está falando aí de quase 10 anos atrás, e principalmente nesses últimos 5 anos, depois de 2000, depois que a gente entrou na questão pandêmica e com essa boom das redes sociais, com todo mundo divulgando e se mostrando e falando e criando oportunidades e falando muito, né, sobre como ganhar dinheiro com esses animais, as ringnecks voltaram a ter uma grande notoriedade, né? E todo mundo passou a querer criar esses animais. E aí a gente teve, o primeiro boom foi criar as espécies mais comuns e depois veio a ideia das mutações mais raras para agregar valor na criação, né? Para estimular ainda mais as pessoas a investir nesse ramo. Então a gente tem que entender, quando o lucro é muito alto, ele pode virar uma ilusão, porque a gente pode ter um crescimento rapidíssimo do número de criadores oferecendo essas mutações raras, principalmente nas redes sociais, e a gente vai ter uma competição cada vez mais grande, porque se todo mundo quer esses animais, todo mundo vai passar a reproduzi-los. E cada um que adquire um animal caro, ele está adquirindo uma possibilidade de também estar inserido nesse mercado. Então todo mundo
mundo que faz um investimento grande em matrizes de padrão, de mutações raras, vão ter cada vez mais pessoas investindo nessa. Daqui a pouco a gente vai ter a oferta e procura. A gente tem hoje uma demanda bem limitada, apenas um nicho muito específico que valoriza essas mutações raras, e a gente precisa entender que se muita gente entrar, o preço pode despencar em algum momento. Quando esse preço vai despencar? Como ele vai valorizar? Eu estou falando porque eu já passei por isso há mais de 20 anos atrás, da bolha das mutações raras, de investir e chegar a um certo ponto que essas mutações valiam a mesma coisa que qualquer mutação mais comum desses animais, que ninguém mais nem queria criar esses animais, né? Então a gente precisa entender que a gente tem hoje uma tendência muito grande da maioria das pessoas que vão querer comprar uma ringneck por algumas cores específicas, né? A gente está tendo uma alta muito grande do azul, de todos os tipos de tons em azul, né? Um animal diferenciado devido às redes sociais mostrarem esses animais azul, com as suas características. Mas quem é que está querendo comprar esses animais? A pessoa comum que viu na internet um animal mansinho, bonitinho, com uma cor diferente, que quer ter aquele animal como um animal de estimação. Quando você passa para as mutações violeta, cleartail, opalina, essas outras que são mais valorizadas, você vai ter uma dificuldade maior de encontrar compradores. Você até acha agora, nesse primeiro momento, compradores, mas será que daqui a 4, 5, 6, 7, 8 anos você vai conseguir ter a procura igual a você tem agora? Porque a gente tem que pensar que a criação, ela não é momentânea, a gente tem que, claro, que aproveitar a bolha, mas a gente tem que se precaver, porque daqui a pouco a bolha muda e a gente precisa ter alterações. Então alguns mercados eles intensificam determinadas mutações em determinados períodos. Depois essas mutações meio que desaparecem, porque todo mundo comprou, todo mundo está tendo, e aí essas mutações passam a ser mutações comuns. E nem sempre a gente consegue gerar mutações novas, né? Então, os mercados internacionais indicam que essas mutações muito chamativas têm dificuldade de venda. Então, a liquidez para as pessoas que vão comprar esses animais, eles preferem comprar um animal mais barato, né, do que comprar animais caros. E além disso, quem compra animal caro quer uma certificação, uma procedência, e que a gente precisa ter dessas características. Você precisa, se você está vendendo um animal de 10, 15, 20 mil reais, você tem que garantir que esse animal tenha a qualidade e o padrão genético e toda a documentação correta para que as pessoas que estão comprando possam tirar filhotes com aquele padrão, né? Então, será que a gente tem hoje no Brasil, por mais que esses nossos criadores mais antigos, que têm um poder aquisitivo maior, que já têm essas mutações, que trabalham essa mutação, têm essa certificação correta, né? Quantas gerações a gente precisa para realmente fixar uma mutação dentro de um plantel e a gente saber realmente que todos os animais portam essas mutações, tá? Então, a gente precisa entender que nem todo mundo vai querer um ringneck raro. A diferença que eu sempre coloco aqui, né, que eu sempre trago aqui como um desafio, é que o criatório ele tem que se manter e ele tem que pagar as contas, e a gente precisa encontrar todos os anos novos compradores para tudo que eu vou produzir. Quanto mais filhotes eu tirar no ano, mais pessoas você vai ter que achar para vender esses animais. E aí entra aquele negócio. Eu invisto só em mutações caras, que eu só vou ter filhotes caros. Eu vou conseguir encontrar todos os anos compradores para esses animais caríssimos. Por quê? Qual a finalidade da criação? Eu já falei várias vezes. Todo criatório comercial ele tem que saber para quem ele vai vender, para ele criar uma estratégia de investimento, em estratégia de marketing, para localizar as pessoas que vão comprar o animal que você vai produzir. No Brasil, esse mercado mais restrito de mutações raras está confinado a criadores, está confinado a quem gosta de comprar animais como coleção, para ter animais exclusivos, né? Que essas pessoas que têm coleção, elas não estão preocupadas se vão ter retorno com esses animais, porque elas querem um animal exclusivo, então elas pagam porque elas têm um valor maior. E o criador que está investindo nessa mutação, ele vai comprar uma vez só.
Ele não vai comprar todos os anos essa mutação, porque se ele já comprou, ele vai trabalhar a mutação. Claro que se não der certo, ele vai buscar um outro animal para poder conseguir ter essa mutação, mas ele não vai comprar todos os anos essa mutação. E você não vai conseguir encontrar criadores todos os anos dispostos a investir 15, 20 mil reais em casais ou até mais para ter filhotes caros que ele está vendo que não estão tendo procura e que não estão tendo venda. Então a gente precisa não desmistificar a questão do valor das ringnecks que as pessoas estão divulgando. Existe esse valor? Existe. Está tendo mercado atual? Sim. Estão muito valorizados? Sim. Mas a gente tem que colocar, sempre eu falo, coloco a minha cabeça no travesseiro e coloco assim, será que até quando essa bolha vai estar nessa onda agora? Porque eu já vivenciei isso, né? De ter mais de 130, 140 casais de ringneck e ter que se desfazer de tudo, porque a bolha foi, você teve que se desfazer porque ninguém mais queria, e aí é um animal que dependendo das regiões, dependendo, não é tão simples assim você criar, reproduzir. Agora a gente tem uma certa facilidade, mas não era tão fácil assim. A gente vai falar muito sobre isso, né? Porque a gente tem que entender que o que se fala é muito fácil eu ficar aqui falando dos valores, falando de quanto dá para ganhar. Mas será que realmente a realidade, os custos reais, né? A gente não está escondendo, né? Porque a gente tem que ter cuidados com saúde, infraestrutura, compra assertiva, legalização, responsabilidade técnica. A gente tem hoje cada vez mais doenças recentes detectadas em ringnecks no Brasil e fora do Brasil, né? Infecções como a sarcocistis facultada em Minas Gerais, que custou a morte súbita de centenas de ringnecks. Né? A introdução de aves sem quarentena, que resultou em infecção da Psittacia alfa aspergillus 5, que a gente chama hoje de circovírus. Né? A gente tem uma série de coisas que a gente foi introduzindo sem ter cuidado, e hoje a gente tem um risco gigantesco, como a gente citou nas últimas lives, de algumas doenças extremamente graves que estão praticamente em todos os plantéis de todos os criatórios do Brasil. Que isso gera custos invisíveis que a gente não coloca, né? Porque a quantidade de exames, quantidade de veterinários, uma frequência que a gente tem que fazer maior, porque a gente está sempre tendo que ter cuidado, porque todos os filhotes que nascem você pode ficar preocupado que pode surgir essa doença, porque a gente sabe que muitas das doenças ficam escondidas, não aparecem em determinados exames, mas podem aparecer nos filhotes. Né? A gente precisa investir em alimentação balanceada, em instalações, em controle de ambiente. A gente tem que investir em cursos, a gente tem que investir em tecnologia, a gente tem que investir para que não haja mortalidade dos filhotes. A gente tem que investir em genética de qualidade, que exige linhagens autenticadas e documentadas. A gente pode ter muitos animais com mutações incompletas, com efeitos indesejados, plumagem defeituosa, problemas de saúde, nervosismo, que não conseguem se reproduzir por problemas gênicos de cruzamentos consanguíneos, porque toda mutação rara traz alguns problemas reprodutivos às vezes. A gente sabe que muitas mutações causam a esterilidade. Você não consegue fazer com que algumas mutações passem essas características adiante. Então tudo isso tem dificuldade que as pessoas não falam. Então criar gera uma manutenção cara, não é barata, pode gerar um prejuízo gigantesco se você não fizer o seu planejamento. A gente tem que sempre colocar expectativa versus realidade. O lucro que a gente promete nem sempre é o lucro verdadeiro, porque não é uma regra 2 mais 2 igual a 4, porque a gente está falando de animais que a gente está comprando de outros criadores de várias partes que a gente ainda não conhece, que a gente ainda está confiando, a gente está aprendendo e a gente ainda vai passar por uma série de problemas. Falar que vai dar número de filhotes X não acontece às vezes, né? A gente tem muita gente prometendo que monta um casal de 5 a 10 filhotes e às vezes você não vai tirar um filhote desse casal por 2, 3 anos e aí você investiu, tá dinheiro parado lá, né? A receita anual de manter esses animais, né? Você com um casal, com 2, com 3, com 4, vai ganhar 100, 200, 300 mil reais.
não é real. Às vezes isso não vai acontecer. Pode acontecer com o passar do tempo, com o passar do que você realmente conhece dos seus animais. A margem de lucro não é toda essa, porque se você colocar o quanto você investe, todas as suas despesas reais e quanto você vende no final do ano e você fizer o famoso ROI, você vai ver que às vezes dali você está meio que empatando ou tomando prejuízo em alguns casos. Então o emocional entra muito forte, aquela ansiedade, né, por gerar lucro, por ter lucro, por comprar animais, já reproduzir, eu já gastei, eu já investi, sem saber se vai ter público que vai comprar, se realmente esses animais vão reproduzir, se realmente você vai conseguir tirar aquilo que você está esperando. Então, muitos iniciantes não contemplam o tempo que leva para atingir um nível de qualidade reprodutiva aceitável. Eu falo sempre assim, para você com um conhecimento básico do seu plantel, formar um plantel que você tenha um conhecimento real de os casais deram certo, que eles reproduzem na quantidade que você quer, com a qualidade que você quer, vai demorar 4, 5, 6, 7 anos, às vezes até mais, porque nem todo mundo vai ter condições de ficar investindo, trocando. E tem pessoas que compram e ficam 2, 3 anos, 4 anos com aquele casal insistindo e não entendendo por que aquele casal não está dando certo e não tendo possibilidades de trocar porque não tem condições financeiras, porque já investiu errado, achou que ia ter um lucro absurdo e não está tendo. E aí, às vezes, se desfaz do animal, passa para outros, às vezes, o problema. E aí você está cada vez mais empurrando o problema para outros. Então, a criação de animais exige que a gente tenha uma ética, que a gente não coloque a paixão, a ansiedade na frente da realidade. Porque essa questão do animal ser lindo, bonito, ter essa questão das mutações, dos cruzamentos, a gente tem essa questão dos valores cada vez mais inflacionados, né? Eu às vezes me assusto com os valores de determinados animais que nunca foram praticados, que não tem como se manter ao longo do tempo, né? A gente sabe que esses animais mutantes, muitos deles são mestiços, são feitos de cruzamentos intensivos entre progenitores, entre animais da mesmo grupo familiar, sem controle genético, apenas para ter resultados, sem se preocupar com os reais problemas de saúde que esses cruzamentos consanguíneos, que esses cruzamentos intensivos para gerar determinadas mutações podem trazer para um plantel. Estudos recentes mostram que as doenças infecciosas ocorrem nos criatórios principalmente por falta de as pessoas terem uma quarentena. E não é uma quarentena de botar um animal, é botar a quarentena e fazer toda a análise daquele animal, gastar com aquele animal para realmente colocar num plantel um animal que vai dar lucro e vai dar resultado. E muita gente não está pensando no bem-estar do animal, em espaço, em estímulo, em alimentação apropriada, ainda corre o risco de ter negligência por não estar legalizado, fazer tudo errado e todo o investimento ir embora porque você não se preparou, você não se planejou, você não estudou, você não entendeu o mercado, você definiu um público errado, porque a sua região esse público não existe, né? Eu vou montar um criatório para vender mutação rara. Na minha região eu vou ter criadores que vão comprar? Né? Que tipo de cliente que eu vou ter mais perto de mim para mim poder vender? E outra, a gente está tendo um avanço tão grande, a quantidade de pessoas que estão montando criatórios, principalmente da ringneck, sem ética, é gigantesca. Né? A transparência dos criadores na hora que fazem a venda, cara, chega a dar nojo. Porque a gente está olhando, a gente está sabendo que existem problemas e as pessoas não estão nem aí, estão passando para os outros sem nem falar da possibilidade desses animais terem o problema. Nós temos muitos plantéis que todos os animais têm doenças e os filhotes vão ter as doenças. E você vai vender os filhotes para os outros. A gente tem muita gente que não respeita as leis da fauna. Não respeita o transporte, não respeita as licenças, nem sabe se pode ter determinados animais, se pode vender, como vender. Por quê? Porque é muito mais fácil eu falar do lucro, crie em qualquer lugar, reproduza, ganhe, monte, gaste 50 mil, 100 mil, invista no animal caro que você vai ter lucro, do que falar
que você tem que estar legalizado, que você tem que fazer uma pesquisa de mercado, que você tem que identificar o seu público, que você tem que fazer a compra de animais legalizados, que venham com determinadas características, que você tem que entender todo o mercado, que você tem que falar de tudo que envolve o processo de criação, não somente falar do recinto, não somente falar do tipo de animal, do valor do animal e de quantos filhotes dá, e de que ração dá para o animal. Não é assim que funciona, né? A criação exige muito mais e você precisa estar o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro, e não é um estudo básico, é um estudo aprofundado. Você tem que estar lendo, você tem que estar buscando informações. Então, antes de você investir, a gente precisa colocar um checklist para decidir o que eu vou fazer, que é o que a gente faz aqui todas as semanas, o que a gente vem fazendo há anos, sempre falando para vocês. Antes de tomar qualquer decisão, planejar, fazer o levantamento realmente, se você vai investir, em qual espécie, de que forma, como você vai se sustentar, como você vai se programar, não esquecendo da parte legal, não esquecendo de tudo que envolve a criação. Então, verificar tudo antes de estar montando um criatório, principalmente comprar animais de um nicho de mercado extremamente poluído, que é o caso das ringnecks. Infelizmente, a gente tem que falar isso, né? A gente tem muito criador bom, excelentes criadores com altíssima qualidade, mas nós temos muita gente que não tem nada de ética, que tem animais tudo ruins e que vende tudo de forma ilegal e empurra para os outros e não se preocupa se os outros vão se dar bem ou não. Então, nesse caso, se eu vou investir em mutações, eu tenho que saber a linhagem genética dos pais, dos avós, os históricos das mutações, se essas mutações podem ou não interferir em algum tipo de doença. Peça a documentação veterinária recente, exames, vacinas. Se tu tá pagando 10, 15 mil reais no animal e você não pede exame, não impede todo o histórico desse animal, doenças, não é exame de 2 anos, é exame feito várias vezes. Não é um exame só, você tem que pedir vários, né, exames de vários períodos desse animal. Se eu estou gastando com ele, eu preciso saber o histórico de doenças, o histórico familiar, pesquisa o mercado local, qual é o preço real de venda dessas mutações na sua região, porque você não vai vender para o Brasil todo. Essa é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Tomara que todo mundo consiga vender para o Brasil todo. Tomara que eu aqui do Mato Grosso consiga vender para o Amazonas, vender para Paraíba, para o Rio Grande do Sul, mas isso não ocorre. Você vai vender algum outro animal? Sim, mas você vai ter que vender para a sua região. Esse é seu público, seu estado, os mais próximos. Tem que colocar uma logística de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, já é uma distância gigantesca. Eu colocaria no máximo 500 quilômetros, 600 quilômetros de distância. Esse raio é o que você tem que trabalhar. Saber exatamente todas as estimativas de custos totais, infraestrutura, alimentação, veterinário, energia, imposto, a mortalidade, a expectativa real de filhotes, as frustrações, problemas ambientais, tudo tem que estar incluído. E o tempo que você vai estar disposto a esperar para ter o retorno, que muitas vezes são anos, muitas vezes são meses, muitas vezes são dias. Por quê? Porque a gente tem N possibilidades de ganhar dinheiro com o mercado de criação, com N espécies de diferentes estratégias, a não ser mutações. Mas para mim poder ter essas possibilidades claras, para mim poder comercializar e poder vender e ganhar, eu preciso saber. Não apenas me empolgar com determinadas. E você tem que estar disposto a passar pelo processo de legalização. Passar por todo o processo. A partir do momento que você é legalizado, as portas se abrem para você ter N ideias e N formas de ganhar dinheiro com a criação. Enquanto você não tem isso, você ainda é um criador ilegal, você está apenas investindo. Então você tem que colocar na sua cabeça que o processo de legalização ele é um período de 1 a 2 anos, às vezes 3 anos, até você realmente montar, conseguir as licenças, montar a infraestrutura adequada e comprar os casais assertivos. Esse período todo você tem que utilizar para pesquisa, para planejamento,
para investir em você, investir no conhecimento, investir em tecnologia, aprender o máximo para que quando você tiver pronto, legalizado, você aí sim possa fazer todas as coisas corretas e sim ganhar dinheiro. Porque se você vai no chutômetro e não faz se planejando, nem você está pensando ano que vem eu faço. O próximo ano eu faço. O próximo ano eu me legalizo. Cara, essa bolha daqui a pouco vai fechar. A oportunidade de você virar um criador comercial está hoje fantástica. Nunca foi assim tão fácil você virar um criador comercial no Brasil. Legalizado, com possibilidades imensas de importação, exportação, vendas, fazer chover. Porque a gente já... Olha, eu vivo há 25 anos com a criação, conheço mais de 30 anos a criação comercial. Nós nunca tivemos tantos criatórios sendo liberados no Brasil nesses períodos. A gente não sabe até quando, porque toda hora muda o governo, muda as ideias, muda as pessoas, uma hora libera, uma hora tranca, uma hora para, aí as doenças podem impedir, algum problema pode travar e você pode perder essa oportunidade de virar um criador comercial. E uma vez que você é um criador comercial, você pode mudar as espécies, você pode trocar, você pode fazer, você pode mudar de estado, você pode mudar de município, porque você tem as autorizações. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você não tem, você não consegue fazer nada. Você está ainda sujeito a alguém te denunciar, alguém te pegar e você perder tudo. Então faça a sua legalização. E durante a legalização, faça esse planejamento. Né? Comece devagar, planeje, faça os investimentos assertivos. Eu conheço gente que está comprando animal sem nem prestar atenção no que está fazendo. Não é assim que faz. Então, entender essa parte, nem todo mundo vai comprar esse animal, você tem que saber que tem que ter uma consciência e você vai ter um criatório que tem que ser longevo. Você não pode ter um criatório de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Você tem que ter um criatório de 20, 30 anos. Mas para você ter um criatório, você tem que vender. As vendas têm que ser feitas. Ter animais caríssimos e não vender para ninguém não vai resolver o teu problema. Comprar animais que vão ficar empacados porque estão todos doentes, ter que regastar tudo de novo. E o problema é que depois que você colocou, você tem que construir um outro criatório para colocar os animais doentes separados dos animais que são sadios. E ainda você corre o risco de esse vai e vem entre um criatório e entre locais que o animal está doente e animais sadios, você pode você mesmo ser o transmissor das doenças. Principalmente porque a gente não toma cuidado básico. E a gente é o maior transmissor de doenças para os nossos animais. Principalmente porque a gente não toma cuidado. Né? Quem aqui de vocês vai num ninho com luva, pega o animal, passa álcool, troca a luva, coloca outra luva, pega o animal, pega o ovo, limpa o ovo, faz toda a parte de biossegurança. Ninguém vai lá e pega, todo mundo olha, pega com a mão mesmo, não lava, não passa álcool, não desinfeta e vai pegando de um, vai colocando no outro, vai metendo a mão no animal, bota no outro, sem se preocupar, né? Não tem um aparelho para fazer a esterilização dos comedouros, dos bebedouros, né? Não se preocupa com o básico da higienização. Então como é que você vai ter certeza das coisas? Como é que você vai ter sucesso? Né? Então, o caminho seguro para criadores responsáveis é uma estratégia a longo prazo, começando com pesquisa de mercado, planejamento, legalização, cursos, e aí sim aprender a ter consciência, montar as estratégias, começar com as mutações menos raras, para você ter um aprendizado de menor risco. Para aí sim, conforme você vai aprendendo, aí sim fazer a sua seleção genética gradual, focar em saúde padrão, não só na coloração, não só na vibe da mutação, que você pode investir nisso pensando a longo prazo e se pré-estabelecer, se diferenciar dos outros da sua região, estabeleça uma rede de contatos, estabeleça com criadores, com veterinários, com formas de que você vai vender, com fóruns. Use o marketing realista, não venda promessa de lucro. Aqui no Brasil tem estado que a ringneck não é permitida. Tem estado que a ringneck é doméstica. Tem estado que não deixa. E como é que você vai querer montar um criatório de ringneck num estado que é proibido a criação de ringneck? Você vai vender para quem esse animal?
Ah, tem estado que é proibido? Tem. Simples assim. Tem estado que ela é doméstica? Tem, né? Então você vai ter uma quantidade gigantesca de possibilidades diferentes. Como é que você vai sair gastando um monte se o meu estado não deixa eu legalizar? Não tem logística, é mais difícil. Então eu tenho que entender que as espécies são vendáveis, né? E a gente precisa ter filhotes de qualidade e ter pessoas que estão dispostas a comprar esses animais. Isso é que é criação comercial. A criação comercial, se você está pensando só num público, só num tipo de animal, só num tipo de receita, você vai se dar mal. O que ninguém te conta, você aprende aqui com a gente. E é por isso que você tem que saber que nem todo animal é garantia de lucro. Nem toda mutação é garantia de lucro. Nem toda espécie é a melhor que você deve investir para ter lucro. Muito menos achando que vai ter lucro rápido. Lembrando que você tem todos os riscos reais de saúde, de custos ocultos, da expectativa de não tirar filhotes, de não vender, de não conseguir a legalização. A bolha da criação de aves, elas podem estourar a qualquer momento, e isso eu venho falando há muito tempo. E muitos vão ficar no prejuízo se não tiverem outras oportunidades. E o que é uma outra oportunidade? Estar atento ao mercado, não ter só uma espécie, já ver qual é a próxima espécie que vai estar em alta, ou qual espécie eu quero trabalhar para que ela fique em alta. Porque vocês acham que a ringneck, sendo sincero, ela só está nesse vibe porque nós tivemos uma ou duas ou três pessoas, no máximo no Brasil, que investiram centenas de milhares de reais em divulgar a oportunidade de ganhar dinheiro com a ringneck, porque eles eram criadores e vendiam os animais para a maioria das pessoas, né? E aí eles inflacionaram o mercado da ringneck. Ou você descobriu que a ringneck dá dinheiro da onde, né? Você conhecia que a ringneck dava tudo esse dinheiro, ou porque alguém te falou, né? Então é importante saber que dá para ganhar dinheiro, dá. Eu vivo da criação há mais de 25 anos. Eu tenho faturamento gigantesco, né? Eu faturo mais de 1 milhão e meio por ano com criação, todos os anos. Mas eu demorei 10 anos para realmente conseguir atingir esse patamar. Hoje eu não preciso divulgar, eu não preciso ficar mostrando meu criatório. Tem gente que fala, eu vou ficar mostrando meu criatório, vou mostrar minhas instalações, vou mostrar meus animais. Qual é o motivo se não para vender? Então quem mostra porque precisa vender. Quem já vende, quem já tem tudo vendido, não precisa. Eu vejo todo dia, se você entrar na internet e buscar os grandes criatórios, ver se eles têm site, se eles têm essa divulgação toda. Não tem, porque eles já vendem. Então não é sorte, é preparo. E preparar para ter sucesso tem que ter estudo, paciência e principalmente fazer as coisas corretas. Investir em algo que é moda é bom se você tiver capital sobrando. Se você quiser aproveitar a vibe agora, no momento, aí sim. Então, exemplo, quem comprou essas mutações há 2 anos atrás, hoje está tirando filhotes, está vendendo para todo mundo que todo mundo quer. Você vai comprar agora, possivelmente jovens, que daqui 2 anos você vai vender. Será que daqui 2 anos a procura vai ser a mesma e o valor que você pagou você vai conseguir vender esse animal daqui 2 anos? Daqui 3 anos? Será que daqui 2 anos você vai tirar os filhotes ou você tem que demorar 4, 5 anos para realmente tirar esses filhotes que você está esperando? Construa algo que vai te sustentar. Isso eu falo sempre aqui com todo mundo. Pense, seu criatório tem que ser autossustentável. Tem que ter espécies que vendam fácil para o público próximo de você, que vão te manter e vão te dar um pouco de lucro para você poder investir em espécies que realmente possam te dar um retorno um pouquinho maior. Não invista somente em espécies de alto retorno, só se você não está preocupado com isso, você tem o dinheiro para investir, aí você faz isso. Mas faça isso com a primeira coisa, planeje, faça a sua legalização e aí vá comprar os seus animais. O erro maior é estar comprando animal e antes de saber se pode criar naquele local, sem poder saber se vai conseguir a legalização e nem se preocupou. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais,
se inscreve aqui no canal no YouTube, ativa os sininhos, ative as notificações para você receber sempre em primeira mão, sempre o melhor conteúdo, todas as semanas, pelo menos 2 lives ao vivo aqui no nosso canal Criador Pro. Se inscreve também lá no nosso @criadorpro.off lá no Instagram e também lá na nossa página oficial no Criador Pro lá no Facebook.